Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. O maior erro do Adventismo, na minha opinião pelo menos. Dentre muitos erros de interpretação bíblica que esta igreja tem, eu vou destacar um erro que eu creio que seja maior, pelo menos na minha opinião. Este erro é ter seus ensinos fundamentados nos ensinos de uma mulher chamada Ellen White. Eu vou explicar alguns erros. Todas as coisas devem ser analisadas desde o princípio, quando a coisa surgiu, no surgimento da religião. Eles nunca dizem para você na hora, eles vão te levar lá para lá te convencer da doutrina deles. O Adventismo surgiu através de uma profecia que não se cumpriu. Começou mal. A profecia de Guilherme Miller, ou William Miller, que profetizou a volta de Jesus para 1844 e nada aconteceu. Foi o dia do desapontamento. E aí Ellen White entrou em cena com uma história para acobertar seu erro e através desta falsa profecia ou do erro, criou a história do juízo investigativo. Foi aí que nasceu o Adventismo. Foi aí que tudo começou. Deu uma profecia que não se cumpriu. Então, já começou mal. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas num período de 1500 anos, para você analisar. Foi escrita por pessoas diferentes, onde algumas nunca se viram, em cultura e épocas diferentes, em lugares diferentes. Mas nenhuma profecia se contradiz. Nenhum profeta teve que corrigir o erro do outro, como Ellen White e Guilherme Miller, que teve que corrigir o erro do outro. Nenhum se equivocou. Quer saber por quê? O autor da Bíblia é Deus. Ele inspirou profetas, apóstolos e pessoas para a escreverem, mas tudo partiu da mente de Deus. O autor é um só. Por isso não tem erros, porque o autor é um só, é Deus. E Deus não erra e não se engana. Nenhum profeta teve que corrigir o outro. Um erra num livro e o outro corrige no outro. Então o Adventismo começou mal. O seu ponto de partida foi mal. Então o Adventismo se iniciou de um erro profético de William Miller, que a Bíblia contraria, que é datar a volta de Cristo. Mateus 24, 36, lá diz que o dia e a hora ninguém sabe. E nem Guilherme Miller, e nem Ellen White, que também fez o mesmo. E também de um ensino de Ellen White que não existe na Bíblia, que é o juízo investigativo. Tudo começou mal. Profecia da volta de Cristo e o ensino, juízo investigativo. Tudo partido de uma profecia errada. Começou mal. O próximo erro, dentre muitos, é claro, mas eu vou citar alguns, é ter uma mulher na liderança e ainda como profetisa. Ela é uma papisa. Ela é a Maria do Adventismo. A Igreja Católica tem Maria e a Adventista tem Ellen White, que é a papisa deles. Para se batizar lá, tem que confessar que lê e crê nos ensinos de Ellen White. Veja abaixo aqui, ó. Isso aqui é o certificado de batismo da Igreja Adventista. Aqui, ó. Guarda o sábado desde... Olha lá, você preenche. Está dizimando, aí, tem que dar dízimo também. Não bebe café, não fuma, tudo bem, mas café, não bebe café, não come carne imunda, não vai no cinema, não vai no teatro, até aí tá certo. Agora lá embaixo, lá, ó, tá pintado de vermelho aqui, porque eu copiei de um site aí do YouTube. Crê no espírito de profecia? Sim ou não? Sim. Se você clicar sim, você batiza. Se for não, você não. Que livros você já leu? Você tem que contar os livros de Ellen White que você já leu. Você tem que contar que crê no espírito de profecia, que é Ellen White. Ellen White é o espírito de profecia.
Se você não crer nela como espírito de profecia, você não pode se batizar lá. E tem que ler os livros dela, que estão em pé de igualdade com a Bíblia. Os ensinos de Ellen White têm a mesma autoridade que a Bíblia. Revista Adventista, fevereiro de 1984, página 37. Dizem os adventistas: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, veja bem, produto de inspiração, tem aplicação para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Ou seja, está em pé de igualdade com a Bíblia. É inspirada, semelhante à Bíblia. Pena que as profecias delas não se cumpriu. Então a autoridade dela contraria os ensinos de Paulo. 1 Timóteo 2, verso 12, Paulo disse: não permito que a mulher ensine e nem tenha autoridade sobre o homem. Tradução NVI. A mulher não pode ser líder eclesiástica e ter autoridade eclesiástica sobre o homem. Ela pode ensinar, pregar, profetizar, que não é o assunto aqui, né? Mas ter autoridade máxima sobre o homem, ela não pode. E muito menos como profetiza. Na igreja adventista não é apenas a autoridade, mas também é profetiza. É uma papisa, é a Maria deles, onde seus ensinos estão em pé de igualdade com a Bíblia. É a mesma coisa de Maria para a Igreja Católica. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Pense bem, nesses dias ele lhes falou por meio dos testemunhos de seu Espírito, ou seja, Deus do passado usou profetas e os apóstolos, e agora usou ela. Ela mesmo se declara isto. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter. Testemunhos Seletos, volume 2, página 276, segunda edição de 1956. Ela é o espírito de profecias. Deus falou no passado pelos profetas e pelos apóstolos, e agora falou por Ellen White. E já as testemunhas de Jeová dizem que Deus falou hoje pelo corpo governante. Veja bem, o que é a religião. Então veja bem então que nesses últimos dias Deus falou por intermédio dela. Outro erro. Eles creem que ela é o espírito de profecia do Apocalipse, mas o espírito ali do Apocalipse é Jesus, e não ela. Eles creem que seus escritos são inspirados ao nível dos apóstolos e profetas, conforme eu já li. Ela é a detentora do dom profético. Não existe nenhuma passagem bíblica que diz que haveria uma única pessoa que teria o monopólio, ou seria a detentora do dom profético. Se você ver no livro de Atos, muitas pessoas receberam este dom. E a igreja deles, de Atos, é a mesma que pertencemos. É a mesma dispensação, a dispensação da graça que começou em Atos 2. Lugar nenhum da Bíblia diz que os dons iriam terminar e só uma pessoa iria tê-los. Isso é uma heresia. Agora vamos ver se ela passa no teste para ver se um profeta é verdadeiro ou falso. Deuteronômio 18, 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Ellen White e Guilherme Miller se encaixam direitinho aqui. Ellen White tem um monte de profecias que nunca se cumpriram. Eu não vou citar aqui para não prolongar o vídeo demais, mas pesquise no Google o que você acha. Ela não passa nesse teste, pois teve várias profecias que nunca se cumpriram. Eles creem que seus ensinos têm o mesmo grau de confiança que a Bíblia. Mas será? Veja o que diz a revista Adventista. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White
sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Viu? Está em pé de igualdade com a Bíblia. Pena que as profecias delas não se cumprem. Mas ela teve dezenas de profecias que nunca se cumpriram. Inclusive datou a volta de Cristo. Veja bem, o mesmo mal que Guilherme Miller teve, ela teve também. Então ela foi reprovada no teste para profeta. Está escrito, alguns estarão vivos, ela disse. Alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. O Testemunho de Jesus, Casa Publicadora, Tatuí, São Paulo, página 108. Veja bem, alguns permanecerão vivos. Essa profecia foi feita numa reunião de manhã cedo, em 1856. Agora veja bem, se você diminuir 1856 para 2018, que é o ano que estamos, teremos como o resultado 162 anos. Então você acha que existe alguém vivo daquela reunião aguardando a volta de Cristo? Não. 162 anos atrás, não tem ninguém mais. Se existisse, a Igreja Adventista faria questão de mostrar. Já morreram todos, então a profecia não se cumpriu. Ela foi reprovada no teste de profeta de Deuteronômio 18. Ellen White ouviu da boca de Deus o dia e a hora da vinda de Jesus. Há pelo menos 3 lugares onde Ellen White menciona ter ouvido a data da volta de Jesus. O primeiro deles é na chamada Primeira Visão, de 1844. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos em número de 144 mil. Reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, veja bem, ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus. Primeiros Escritos, página 39. Veja bem, que absurdo, hein? Esse mesmo anúncio foi feito 3 anos depois, em 1847, em outra visão. E ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus e declarar o concerto eterno com seu povo, ele proferia uma sentença e então fazia uma pausa, enquanto as palavras reboavam através da terra. Primeiros Escritos, página 56. E no final, no livro O Grande Conflito, a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus Cristo, Jesus, e estabelecendo concerto eterno com seu povo, semelhantes aos estrondos do mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira. O Grande Conflito, página 558. Viram? O mal terrível de datar a volta de Cristo, sendo que Jesus disse que o dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. Ela teve muitas profecias que nunca se cumpriram, então ela não passa no teste do verdadeiro profeta. E suas profecias não vieram de Deus. Por quê? Porque não se cumpriram. Reprovou. Está reprovada. Ellen White é a Igreja Adventista. Se você excluir ou duvidar dela, perde todo o fundamento, porque ela é o fundamento da igreja. Da mesma forma, se nós duvidarmos da Bíblia, perde o sentido do cristianismo, pois o cristianismo é fundamentado na Bíblia. Eles interpretam a Bíblia na ótica de Ellen White. Seus ensinos estão em pé de igualdade com a Bíblia. Veja no livro Sutilezas do Erro, página 35. Os testemunhos orais ou escritos da senhora White preenchem plenamente este requisito, no fundo e na forma. Tudo quanto disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato, pena que não se cumpriu. Resistiu às análises e às críticas rigorosas. Está aqui, se você lê inteiro aqui, você congela a imagem que você lê depois aí tudo de volta aí.
Por mais que tentam negar alguns ensinos, até por vergonha, porque eles têm vergonha, mas estão todos escritos em livros que podemos achar na internet. Se você mostrar para eles, não são só esses, não, tem muito mais. Eles tentam se esquivar de alguma forma, né? E causa constrangimento, mas a realidade é essa aqui. Da mesma forma que as testemunhas de Jeová dizem que ninguém pode entender a Bíblia sem o corpo governante, o Adventismo interpreta a Bíblia à luz de Ellen White, que é chamada de pequena luz. Ninguém se torna adventista ou testemunha de Jeová lendo a Bíblia, porque seus ensinos não estão na Bíblia, principalmente as profecias de seus líderes. Eles te convencem a ir para a igreja deles e lá vão introduzir em você os ensinos à luz da sua religião. Devemos ir apenas pelo que Paulo ensinou. Não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. Somente o que está escrito na Bíblia. Se Ellen White é o espírito de profecia deles, então também é a fonte de seus ensinos. Não existe porta-voz de Deus na terra. Alguém que Deus passa a mensagem a ela e ela passa ao povo, como se fosse um Moisés contemporâneo, o Moisés de nossos tempos. Não existe isso. Hoje isso não existe mais. A Bíblia para eles não é suficiente, pois são fundamentados em ensinos extra-bíblicos, incluindo o juízo investigativo, que é o ponto de partida, que não existe na Bíblia. Eles a chamam de luz menor, Ellen White. Ellen White é a luz menor que conduz à luz maior. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E nós temos Jesus que é a luz maior e não precisamos de luz menor. Pois Jesus é a luz, nós temos a luz maior que é Cristo e não precisamos dela como luz menor. E muito menos uma luz que profetizou coisas que nunca se cumpriram e ensinou coisas que não existem na Bíblia. Muito obrigado a todos, então clique em gostei, se gostou, né, que eu creio que alguns não vão gostar, né? Se inscreva no canal e até o próximo.